Já parou pra pensar porque os papagaios conseguem falar? Dos passarinhos que ganharam os lares brasileiros, quem rouba a cena é o papagaio que fala. Cadê o cachorro dessa casa? Cadê? A alegria rola solta na casa de quem tem um exemplar da ave. E não é para menos, visto que além de extrovertido, o animal adora a companhia humana, consegue entender e responder o ser humano. Oi, amor. Oi, amor. Vou pôr você na panela. Não pode. Por... Não pode. Vou pôr você na panela. A espécie de papagaio que fala mais conhecida é o papagaio verdadeiro, o famoso louro. Além dele, entra para a lista o papagaio do mangue, também chamado de curica. Ambas as espécies são liberadas pelo IBAMA e são as mais comuns de se criar em casa. E esse papagaio que canta uma música evangélica igual uma pessoa. Mas o papagaio também fala palavrão. Marco! E esse que atrapalhou o jornalista. Aqui, denuncie, ligue para o número 3677. Cala a boca, o papagaio tá me atrapalhando. Cala a boca. Vamos lá. Essas aves são conhecidas por serem capazes de falar muitas palavras e até frases inteiras em diversos idiomas. Mas como os papagaios fazem isso? Papagaios têm facilidade para imitar a voz humana, porque o som que emite apresenta características comuns à fala humana. Mas ao contrário dos seres humanos, os papagaios não têm cordas vocais. Enquanto nós temos uma laringe, o órgão responsável pela falação, dessas aves é a siringe, uma estrutura localizada no peito que é usada para reproduzir os sons. O controle da siringe permite ao papagaio emitir sons articulados que vão além de melodiosos assobios. A anatomia do bico turbina o som. A língua e a parte superior interna do bico fazem o som reverberar e sair mais potente. No entanto, por mais que as palavras sejam perfeitamente enunciadas, a real é que os papagaios não falam. Isso mesmo, na verdade, um dos talentos do papagaio é ser um grande imitador, que não quer dizer que eles sejam menos fascinantes. Os papagaios aprendem a falar por meio da audição e repetição, e esse processo começa ainda quando filhotes. Eles começam com imitação dos sons emitidos pelos pais, a fim de se comunicar com a família e com os outros indivíduos. Com isso, o papagaio é uma ave com inteligência acima da média do que as outras aves. Sem essa habilidade, o papagaio perderia uma das coisas mais importantes para sua sobrevivência: fazer amizade. Caindo de quê, rapaz? Mas existe um problema: um brasileiro que fala português jamais vai entender um chinês que fala mandarim, e com o papagaio também é parecido. O animal possui dialetos que varia com a localização geográfica. Um papagaio do Rio Grande do Sul vai produzir um vocabulário diferente de um papagaio do Piauí. Por isso, se ele for para o Nordeste, ele vai ter dificuldade para sobreviver. Assim também funciona na natureza. Para o papagaio sobreviver em um novo grupo, ele precisa aprender sons locais. Caso contrário, ele seria rejeitado e possivelmente iria se dar mal. Por isso que os papagaios que vivem em cativeiros conseguem repetir as palavras dos seres humanos. É uma tentativa de ser aceito no grupo. O que você quer, neném? Não chora, lourinho. Nos Estados Unidos, um papagaio criado falando inglês sumiu por 4 anos. Quando voltou para casa, para surpresa dos donos, ele estava falando em espanhol. Ou seja, o papagaio se tornou bilíngue. Por meio dessas habilidades cognitivas, os papagaios conseguem desenvolver uma enorme gama de talentos, como manusear certas ferramentas ou simplesmente falar com seres humanos. É coisa boa demais essa fruta. Pensa numa fruta boa. Dessa forma, esse cérebro relativamente parecido com o nosso os torna criaturas extremamente fantásticas. Os papagaios aprendem os chamados palavrões com mais facilidade, pois capturam essas palavras como especiais e percebem que se destacam dos demais. Marco!
O papagaio é tão inteligente que ele pode conseguir identificar objetos, cores, formatos, etc. E você tem um papagaio em casa? Já ensinou ele a falar? Imagine ter um papagaio em casa e ele contar os segredos que você fala para as visitas. Isso aí ia dar um problemão, hein? Deixe sua curtida no vídeo para me ajudar. Obrigado por ter assistido até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!